Paz do Senhor. Nós resolvemos gravar a mensagem, porque teve um problema técnico e a gente tem que repetir a mensagem, mas como a gente acredita que a mensagem pode ajudar pessoas, né? Porque traz esclarecimentos que a gente pesquisou e a gente achou muito importante para o nosso crescimento em Deus, então a gente resolveu repetir. Nós louvamos a Deus porque você está assistindo, pedimos ao Senhor que possa abençoar a sua vida, abençoar as nossas casas, nos dando, Senhor, livramento, nos dando, Senhor, coração, Senhor, sincero para com Deus, um coração, Senhor, que ama ao Senhor de todo o coração, Senhor, que o Senhor possa fazer a limpeza necessária em nossas vidas para que a gente possa ter uma vida de paz, né? E uma vida depois junto com Ele para sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Eu vou começar com louvor e depois a gente vai para a mensagem.
Essa música nos lembra muito do tema de hoje, né? A gente sabe que quando a gente passa por uma prova, a gente fica muito em estado de alerta, de dar um certo medo no nosso coração, né? Mas por que a gente fica dessa forma? É porque a prova vai mostrar se a gente tem condição de vencer com aquilo que a gente já tem, né? Então essa prova vai mostrar se a gente está preparado ou não, né? Então é uma análise que é feita de nós mesmos. Então a gente percebe que, e eu percebo que com esse tema, analisando a minha vida à luz da palavra de Deus, né? E que a prova provoca certas aflições no nosso coração, porque vai mostrar se estamos preparados ou não para aquilo, né? Mas ela também, ela tem uma vantagem, né? Que a gente não quer buscar uma situação para podermos passarmos por essa prova, mas ela tem uma funcionalidade, uma finalidade que nos leva a um patamar novo, né? Ela nos direciona e nos mostra um patamar novo que devemos alcançar, né? Ela vai revelar a nossa condição e ela vai nos revelar esse patamar que a gente tem que alcançar. Então, a gente vai caminhar com essa reflexão hoje, né? A gente percebe que a perfeição, quando a gente fala assim, examinar nós mesmos pela palavra do Senhor, a gente percebe que a perfeição, né, aos olhos de Deus, não é algo ligado à dureza, a uma coisa rígida, a alguma coisa que leva à intolerância, não. A perfeição aos olhos de Deus nos remete à paciência. É algo que você vai galgando, né, com o auxílio do Espírito Santo, com o entendimento que você recebe da palavra, pelas experiências da vida que você vai tendo. Então você tem que ter paciência para galgando essa perfeição em Deus que Paulo fala na Bíblia, né? E tudo que vai vir também junto dele, né? A gente tem que ser paciente e persistente, não olhar para trás, nesse autoexame, nessa avaliação que nós fazemos da nossa vida. Tem um versículo muito importante que muitas pessoas já conhecem. Está no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um espírito arrependido e um coração que se sente sem forças, mas quem está arrependido, Deus não rejeita. Deus não rejeita, né? Então, a gente vai trabalhar com dois pontos na reflexão que a gente vai fazer. Primeiro, se eu estou passando por um momento de prova, o que eu tenho que ter primeiro? Confiança em Deus. Como que eu vejo o Senhor? Como que é o caráter do Senhor? Como que é? Ele é santo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é justo. Quando você está passando por um momento difícil, você começa a examinar como Deus é, você não vai passar por um momento de sentir só. Porque você vai falar assim, a tua palavra fala, em Hebreus, Atos 20, 35, que um versículo, acho que é Atos 20, 35, eu vou conferir, que fala assim, que Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Então, quando você vê quem Deus é e como Ele age, como Ele mostra através das Escrituras, através de alguma experiência que você pode vir a ter com Ele, você começa a se sentir protegido. Eu não estou sozinho nessa prova. Essa prova o Senhor está comigo. Ele falou que nunca ia me deixar, né? E Ele é fiel, né? Se eu for aqui, se eu me sentir sem forças, mas se eu estiver arrependido, Ele não vai me desprezar, como está escrito no Salmo 51, 17. Então você percebe que as suas forças para passar por aquela situação, você se sente como se tivesse firmado em algo muito firme e inabalável. E isso é muito importante na hora da prova, na hora da dificuldade. Que você está sendo sustentado, que Ele tem um compromisso com você. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão vai basear nisso. E o segundo ponto vai basear que já é como você se relaciona com Deus e você recebe também as respostas dele. Porque vai falar assim, olha, se eu for sincero com o Senhor, Ele vai ser sincero para comigo, né? A Bíblia fala isso. Sempre, né? Que eu tenho que escolher ser sincero para comigo, né? E sincero com o Senhor.
né? E eu não posso colocar a minha vontade ou a vontade de pessoas ao meu redor acima da vontade que Deus deixou declarado para mim poder fazer. Esse é meu porto seguro. Porque muitas vezes somos tentados a querer agradar uma pessoa da família ou a justificar alguma coisa que temos, que queremos. E a gente sabe que ela está desvinculada do que a Bíblia fala. Então a gente não pode atender essa tentação. A gente tem que primeiro lembrar de quem Deus é. E tudo que Ele nos promete nas Escrituras, aquilo que você... mas eu conheço poucas promessas, eu leio pouco a Bíblia, eu conheço pouco. Então, mas aquilo que pouco que você conhece, tenho certeza que já é base para você pensar assim, Ele é fiel, Ele é amoroso, eu sei que Ele é justo também. Eu sei que Ele é perdoador. Né? Tal pessoa às vezes tem dificuldade de perdoar, mas Deus é perdoador. Então você precisa dessa sua referência de quem Deus é. E segundo ponto, você tem que ser sincero consigo, sincero com Deus, para você não pegar caminhos alternativos, que são caminhos de morte. Né? Caminhos o quê? De desobediência, de você mentir para si mesmo, né? Querer se enganar, querer aceitar uma palavra de alguém que não está baseado na palavra de Deus, né? Então você não vai ter o quê? A ajuda do Senhor, porque se você buscar influências que não vêm dele, você não vai estar honrando, você não vai estar cumprindo a fé para você poder ter a recompensa, né? Do quê? De uma vida de obediência à graça de Deus, né? Então a gente vai refletir primeiro sobre o primeiro ponto, que é o que? Você vendo como o Senhor é e na hora da prova o quanto isso é importante. Então a gente verificou que a perfeição divina, que a palavra do Senhor nos fala, Paulo fala, não tem a ver com rigidez. Agora a gente vai refletir num versículo, está em Hebreus 4:12, que ele fala assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer outra espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tá vendo? A palavra do Senhor, quando você vê Deus, você sabe que Ele está se examinando, né? Ele vai examinar os pensamentos, as intenções, né? Então você percebe assim, Senhor, eu não quero me esconder do Senhor. O Senhor é um Deus que ama e perdoa, porque eu me esconderia do Senhor. É muito importante essa transparência. E olha, outra reflexão. Eu me baseei na palavra, claro que é o nosso principal, e dois autores cristãos também, eu trouxe contribuições deles para poder fundamentar. Eles são homens de Deus e trabalham muito com essa questão de pessoas passando por provas, dificuldades. E um deles é o pastor Coti, e ele fala assim: a palavra de Deus corta através de nós. Então, Deus nos usa para falar para alguém. Então, o Senhor está cortando tal pessoa, né, como a espada que é a palavra, mas a maneira que você foi cortada antes por Ele, né? A palavra de Deus corta através de nós na mesma profundidade que cortou a nós mesmos. Através de algo que o Senhor agiu dentro de você, você vai estar apto para agir na vida de pessoas que precisam daquilo. Então verifica como que Deus age com propósitos. Que Deus age com propósitos. Tem pensamentos que são egoístas, né? E até meio românticos, que ele fala assim: a minha fraqueza, essa aqui é a minha fraqueza. Só que isso não traz a glória de Deus. Isso não resolve o problema, nem meu, nem seu. Então, essas ideias egoístas e românticas, né, de querer um afago, de querer uma bajulação, isso não resolve. Não traz a glória de Deus, que é o nosso alvo, não resolve o meu e o seu problema. Então, nós não podemos aceitar isso. Lembre de quem Deus é. Ele examina porque Ele quer estar junto de nós, nos ajudando. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, sermos transparentes com Ele, pensar, olha, como que Ele é, né? E Ele não vai aceitar isso, né? Tudo bem que na hora da nossa oração, Senhor, eu estou me sentindo fraco, é você e Ele, então tá correto. Agora, para perante as pessoas, esperando o que delas? Esse tipo de confissão, né? Nós temos que ter a nossa
A gente pode até pedir oração, a gente pode demonstrar que a gente tem fragilidades. Não tem nenhum pecado nisso, dependendo de quem você pede ajuda, dependendo de quem e onde você está abrindo a sua vida, né? Porque sua principal relação é com o Senhor. E a gente tem um ou outro, né, amigo mais achegado que o irmão, que vai interceder conosco, que vai nos ajudar nesse crescimento, né? Não é pecado você pedir ajuda a uma pessoa, total confiança sua, né? Mas você não tem que falar isso para todas as pessoas querendo um afago ou uma bajulação, porque você não vai ter a consequência boa a partir desse comportamento, né? E uma outra reflexão muito importante sobre como eu vejo o Senhor é um livro de Oséias que fala, Oséias 6, 1-3, ele fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Tornemos-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. É estranho pensar, né? Deus me despedaçou. Quando Deus quer tirar alguma coisa que está suja, que está maculando a relação com ele vai ter que tratar. E para ele tratar, às vezes ele vai preparar uma situação, mas é uma situação para te curar. É uma situação para expurgar, para tirar para fora aquilo que está te ferindo e você às vezes não percebeu. Você não percebeu o que é aquela atitude má, ou um hábito má, ou um pensamento, ou um ensino que veio lá longe dos caminhos do Senhor e que está perdurando na sua vida. Lembra disso, lembra do caráter de Deus, lembra de quem que Ele é. Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Então, se Ele fez a ferida, Ele vai sarar. Confie no caráter de Deus, confie no caráter de Deus e não tenha medo de ser sincero com Deus. Você vai ver a resposta, né? Tem um tempo do tratamento, mas vai ter a fidelidade de comprovar Deus fazendo a obra, né? Cada cicatriz que Deus representa uma experiência com Ele. E você vai ter autoridade para falar sobre isso depois e ajudar outras e outras pessoas. Tem um versículo também que, lembrando disso, como a gente tem os aprendizados com o Senhor, a gente tem também os ganhos, né? Fala assim, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 52. E disse-lhes: por isso todo escriba que se fez discípulo no reino dos céus, tá vendo? Fez discípulo, né? A gente quer seguir o Senhor, quer ter esse relacionamento com Ele. É semelhante ao homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13, 52. Através dos ensinos que a gente passa por esses momentos de prova, a gente vai tirando essas experiências, aprendizados, do que você viveu ontem, do que você está vivendo, e você vai fazendo as análises, vai reconstruindo a sua vida agora sobre um patamar mais elevado. Deus fere, Deus trata da ferida, Deus cicatriza, Deus vivifica e Deus ressuscita a nossa vida. Quantas são as pessoas que às vezes falam assim, não, mas eu me sinto, parece que eu estou me sentindo destruída, eu me sinto sem esperança, né? Então a vida tem que ser totalmente analisada segundo o caráter de Deus e lembrar de quem Ele é. Ó, você está se sentindo assim, mas Ele está com você. Você está se sentindo assim, mas Ele não te abandonou. Perceba o Senhor nesses momentos. E Ele vai te vivificar. Mas cabe a você olhar a Ele e andar nos passos dEle, examinando, sentindo segura, né? Bem-aventurado, Tiago 1,12, fala sobre a prova. Feliz o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, olha, depois de aprovado, você vai receber uma coroa. Mas é fácil ser aprovado? Não, você tem que fazer toda uma limpeza. Você tem que fazer toda uma análise, um processo. Mas o importante é que você já sabe o resultado, você já sabe como ele é. Você já sabe que não está sozinho, você já sabe que Deus deixou ali, ó, os mandamentos e preceitos dele ali, ó, para você caminhar seguro.
Então, olha, você vai receber uma coroa de vida, porque Ele prometeu, quando você for aprovado. Para você ser aprovado, você vai ter que lembrar de quem Ele é. Você não vai poder tirar os olhos dele. Porque se nós tiramos os olhos do Senhor, de quem Ele é, nós poderemos ficar desanimados, porque às vezes poderemos ver exemplos que não estão nos inspirando ao amor, à verdade. Então não tire os olhos do Senhor. Precisamos absorver a parte boa de cada adversidade. E quando a gente pensa nesses momentos assim, de prova, a gente pensa assim, tem uma missionária, chamava Corrie ten Boom, ela viveu na época do Hitler e ela ajudou a esconder judeus, né, dos nazistas. E eles foram descobertos, né, pela Gestapo e foram presos e levados para o campo de concentração. E lá nesse campo de concentração morreram o pai e depois a irmã mais velha dela, da Corrie. Né? Será que ela largou o Senhor por causa disso? Né? Por causa dessas injustiças? Será que ela poderia falar assim, Deus, por que o Senhor não nos livrou disso? Eu teria meu pai, minha irmã. Né? Mas aí os exemplos da vida dela falam que não, que ela continuou sendo missionária, porque Deus permitiu que ela saísse daquele campo através de uma providência de Deus, e ela se tornou missionária, né? Então ela não abandonou o Senhor, mesmo com uma dor tão intensa, né? Ela já não tinha mãe, ela não tinha um esposo, né? E ela continuou servindo ao Senhor. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8,35, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Um exemplo de um testemunho também de obediência é Paulo. Porque o Paulo, ele estava lá junto com os discípulos de Jesus e ele estava querendo ir para Jerusalém. Aí chegou um profeta do Senhor e falou assim, o dono deste cinto vai ser amarrado e vai ser lançado, os gentios vão pegar ele, quer dizer, vai ser preso. Aí o Paulo foi e estava no meio de várias pessoas quando ouviu esse relato desse profeta, nessa mensagem de Deus. E aí as pessoas, não, Paulo, você não pode ir a Jerusalém, eles vão te ferir, né? Eles vão te maltratar, Paulo. Aí o Paulo respondeu assim, que fazer chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Atos 21:13. Né? Então ele já sabia, eu quero a glória de Deus. Né? Deus mandou ir para pregar, né, para os líderes e todos. Todos que o Senhor nos designar. Então ele foi e continuou. Ele foi e continuou. Eu não vou deixar de obedecer ao Senhor por causa desses riscos, né? Então você tem que se lançar, porque você conhece quem Ele é, né? E Ele vai dar toda a ajuda necessária, né? Glória a Deus por isso. Davi falou também, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da túnica, se habitar na extremidade do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Está escrito no Salmo 139, 7-10. Tá vendo como é bom você conhecer o caráter de Deus? Olha, como fugirei da tua presença? Tem forma? Tem como fazer isso? Não. A gente reflete isso então, que é muito importante conhecer quem a gente está seguindo para poder nos sentirmos protegidos, né? O outro ponto é sermos sinceros conosco, sinceros com Deus. Então nós percebemos que o segundo ponto é que é ser sincero para comigo e eu tenho que ser sincero comigo e sincero para com Deus. E para isso, a gente vai refletir numa fala do John Wesley, que ele fala assim, o discernimento correto da situação e as sinceridades são boas qualidades para um reformador. Então, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente tem que fazer uma reforma dentro de nós. De
tudo aquilo que foi colocado na nossa mente, que a gente aprendeu e viu pelos nossos sentidos assim, que moldaram um pouco o nosso comportamento, nossos modos de fazer o que a gente tem. Então a gente percebe que o discernimento correto, então a gente precisa da palavra de Deus e precisa da ajuda do Espírito Santo. E a sinceridade, que é o quê? É a condição de você querer fazer o que é certo. Esse é o segundo ponto. Primeiro confiar no quem Deus é e depois ser sincero, né? Então, discernimento correto, baseia-se na palavra de Deus, baseia-se no entendimento que o Espírito Santo de Deus nos dá, e a sinceridade faz a gente um reformador. Nós devemos querer reformar a nossa vida, sempre à luz da palavra do Senhor, para podermos ter um caminho de paz e vivermos os planos e propósitos dele. O John Wesley fala também uma frase que a gente sempre guardou, que fala assim: a alma, que é a inteligência, que é os sentimentos, que é a vontade, a alma e o corpo fazem um homem. Então todo mundo tem a alma e o corpo, né? Mas o espírito, né, e a disciplina formam um cristão. O espírito, né, vivificado, quando você crê no Senhor, quando você começa a caminhar com Ele, você recebeu ali o Espírito Santo, né? Então seu espírito vai ser sendo ensinado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e você vai, na disciplina, no esforço, né, da verdade, da sinceridade, né, da obediência, não resignando e aceitando as coisas que faziam de errado, mas, sabe, simplesmente lutando contra aquilo, resistindo àquilo, mudando situações, ambientes, para que você não fique presa àquelas situações que antes eram fáceis e normais para você fazer. Então, precisa da disciplina, precisa da ajuda do Espírito Santo e precisa da disciplina para você ser um cristão, né, que louva ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor. A reconstrução de nossas vidas traz aperfeiçoamento. E tudo que você aprendeu na destruição será usado na reconstrução. Tudo que a gente verificou que trouxe dor, que trouxe, sabe, desvirtuou a nossa vida. Quando você estiver construindo a sua vida, você não vai querer aquilo mais. Isso que trouxe muito dano à minha vida, né? Aquele comportamento, aquele hábito ali trouxe muito dano à minha vida. Você vai tirar. Então, tudo que você viu quando você estava no momento de se sentindo destruído, quando você viu que aquilo trouxe prejuízos à minha família, trouxe prejuízos ao meu casamento, trouxe prejuízos, você vai, na reconstrução da sua vida, você vai tomar decisões firmes. Olha a finalidade da prova no seu caminhando para um patamar mais elevado em Deus. Não precisa ser mais elevado aos olhos de pessoas em volta de você, não. Isso não é o nosso alvo. O nosso alvo é o patamar que Deus coloca. Esse é o nosso alvo. Quando a gente está passando por esse momento de dor, que a gente está assim, analisando a nossa vida, sendo sincero conosco né, vendo, Deus, nos ajuda, pedindo a graça do Senhor. Muitas vezes a gente pode correr o risco de sermos melindrosos. Tal pessoa me feriu, eu vou me afastar dela. Então, eu não posso... Se a pessoa insiste para o mal, né, persiste, já foi advertido e continua. Tudo bem você se afastar de tal pessoa, né, que for viável, né, não for uma pessoa de família, né, uma pessoa da sua família, né, e você vê que a pessoa é um amigo, uma amiga que está querendo te atrair, tudo bem se afastar, isso é, né, até prudente, né, mas para qualquer erro de qualquer ser humano, você começar a isolar as pessoas, sabe, isso tudo também não é justificado, né, é necessário deixar um caminho aberto, né, para o relacionamento. Tomar cuidado com os excessos, né? Deixar brechas abertas também é um perigo. Se você já identificou um comportamento, uma atitude que é uma brecha aberta para o inimigo usar, é necessário tomar atitudes firmes. É necessário, porque toda brecha aberta pode contaminar todo o resto, né, da sua vida.
Então, não podemos ser melindrosos demais, não podemos ficar isolados. Então a igreja, por exemplo, tem gente que fala assim, mas na igreja tem tantos problemas. Na igreja são pessoas sendo tratadas pelo Senhor, né? Nosso foco é Deus, nosso foco é orar uns pelos outros, como o Senhor fala, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, né? Mutuamente ajudando um ao outro, né? Você serve o irmão com uma compreensão, com um dom, o irmão te serve com um dom, mas esse mesmo irmão que serviu, ele vai estar tendo condição de se servir em tudo? Não. Então, essa compreensão do que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12 é importante. Não podemos ser melindrosos, viver isolados porque tal pessoa errou naquilo, tal pessoa não soube conversar sobre aquilo, foi bem dura, foi... 1 Coríntios 12, ela aplaca esse pensamento de isolamento. Na igreja você recebe oração, intercessão. Na igreja você recebe ajuda de diversas formas. Na igreja você vai achar a perfeição do homem, que é dura, que tem que ser exata, que, né, se sair um pouquinho ali, já, né, ganha aquele ponto final de julgamento do você coloca um rótulo nele. Isso não é o que Deus nos ensina. A perfeição divina, ela se baseia na paciência, no crescimento, né? Paulatinamente ali, desenvolvendo em Deus, com a graça do Senhor, com a compreensão, né? A Bíblia fala que se o teu irmão errar e foi já advertido, orientado, não o trate com dureza, para que ele não venha esmurecer totalmente, né? Se ele foi advertido, se ele foi ensinado, recebeu orientação, ele tem que agora ser compreendido, tratado com carinho, para que haja um desenvolvimento desse irmão. Você gostaria de crescer quando você errou no meio de pessoas que só te tratam com dureza e te lembram de suas falhas todos os dias? Você gostaria de crescer nesse ambiente? Então, a gente percebe que a Bíblia, o Senhor deixou para nós esse discernimento e orientação do tratamento para com todos, né? Então, da mesma maneira que você quer ser tratado, você deve tratar na casa do Senhor, né? Como a Bíblia ensina. 2 Coríntios fala assim, 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Olha para você ver, você examinando a vós mesmos, baseado na palavra, né? Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Esse versículo ainda continua falando. Verifica se você está com fé mesmo. Se você está sendo aprovado mesmo. Sabe? Porque às vezes a sociedade aí pode falar assim. As pessoas podem falar. Não. Você só vai saber baseado na palavra de Deus. Se você realmente está agradando o coração do Senhor. E esse é o nosso alvo. Então, tome cuidado, examinai-vos a vós mesmos. Tá vendo como que a prova, ela vai mostrar suas condições, né? E vai te ajudar, né? E o Senhor não vai estar te deixando sozinho. Glória a Deus por isso. Tem um ensinamento muito importante do pastor Coti, que trabalha muito com a ajuda de pessoas que estão precisando de livramentos, né, de dores e traumas. E ele fala assim, que não basta só cortar pecados e vícios. É necessário também cuidar da dor emocional e a vergonha moral. Porque quando uma situação ali mostrou-se uma falta de sabedoria para ser resolvido, a situação às vezes passa, mas acarreta uma dor dentro, né? Um desapontamento, isso também tem que ser tratado. Uma vergonha, como os outros estão me vendo agora, porque foi algo exposto. Ficou uma vergonha moral. Isso também tem que ser tratado. Não só o pecado e o vício, mas a dor emocional e a vergonha moral também tem que ser cuidado. Aí ele fala aqui, olha, que o ponto da dor é o mesmo ponto da cura, né? Então, como resolver? Ele fala, tem que expor, tem que haver o arrependimento e tem que haver uma mudança de pensamento. Então, vai ser exposto essa situação para com Deus, vai ser confessado para com Deus, vai ter um arrependimento genuíno, é a cura, né?
e uma mudança de pensamento que vem pelo conhecimento do que Deus fala sobre aquilo, para que seja desfeita as fortalezas e os sofismas do diabo, né? O que é fortaleza e sofismas? São pensamentos que vêm desvirtuando a verdade. É como se eles quisessem te fazer aceitar certos pecados. São sofismas. Ah, não, mas isso que Deus pede, sua santidade no namoro, isso é muito difícil. Quem consegue fazer isso? Então isso é um sofisma. É um pensamento para que você guarde um pecado dentro de você e o aceite. Então você tem que mudar de pensamento baseado na palavra de Deus e tirar sofismas, para que você possa ser totalmente curado e ter sua relação com Deus plena, né? E um outro ponto muito importante, toda situação adversa muitas vezes nos leva a querer agir de forma o quê? De acordo com as circunstâncias. A pessoa fez uma ofensa a mim, eu vou ofender também. A pessoa fez uma malcriação comigo, vou fazer também. Isso é ser reativo, né? Mas o que a gente aprende com as escrituras? Que a gente tem que ser proativo. A gente tem que ter um alvo, um objetivo. E quando as circunstâncias acontecerem, elas não mudam o nosso alvo e o nosso objetivo. Então a gente não é levado pelas circunstâncias, porque nós temos um alvo e nós temos um objetivo. Aí a gente vai ser proativo, porque a gente vai estar vendo o nosso alvo e objetivo, e aí a gente vai desfazer o poder da malignidade. Qual que é o poder da malignidade? É o quê? Gerar um círculo. Você fez, eu faço. Ah, você me ofendeu, eu te ofendo. Você fez você me desprezou, eu vou te desprezar. Isso é um círculo vicioso da malignidade, a gente não pode entrar nessa prisão, né? Então vamos ser proativos, agir com propósito, agir com alvo no Senhor, né? E não usar essas armas, né, que não são espirituais. Tem pessoas que falam assim, eu vou me prevenir dessa dor e vou cortar ligações com tais pessoas. Aí nos falam também, será que essa prevenção não é uma forma de você fugir de um enfrentamento que pode trazer uma cura para uma relação? Então, nos estudos que eu fiz, nas pesquisas sobre isso na Bíblia e nesses autores, ele fala, cuidado para a prevenção não ser uma fuga. A Bíblia nos fala, não sente na mesma a pessoa que está persistindo constantemente no pecado e se diz irmão, né? Mas tem muitos casos que a pessoa não persiste no erro, foi um erro assim, sabe? Foi um desapontamento, algo que feriu, que doeu, sabe? Que trouxe dano, mas não é algo assim consistente assim sempre. E as pessoas pensam assim, não, eu tenho que me prevenir, eu não posso ficar perto daquela pessoa. E às vezes pode ser uma fuga, em vez de um tratamento que é necessário ser feito, né? Então, a prova que a gente faz, a gente analisa a nossa vida e a gente quer receber de Deus as orientações. Senhor, como eu faço nessa parte? Essa parte eu estou me sentindo mal. Senhor, eu tô me sentindo destruída. Senhor, eu estou me sentindo envergonhada para com todas as pessoas. Então, isso tudo vai trazendo uma purificação, sabe? Deus vai colocando em ordem, assim, a pessoa mais importante do altar da sua vida. Deus vai colocando em ordem. Vai tirando pessoas que pode estar, que não é para estar. Então, toda essa dor purifica a sua alma, purifica a sua mente, seu espírito ali, na sua comunhão com Deus, ó. Deus não negocia a santidade. Você querer viver com Deus aqui, viver com Deus na eternidade, se você quiser esconder pecado, se você quiser aceitar pensamentos que não são do Senhor e continuar com hábitos impuros, Deus não negocia a santidade. Então, tem um trecho do livro do pastor Coty, que é um dos livros que eu me baseei, página 93, ele fala assim, por exemplo, ele falou de Jacó, né? Jacó, ele enganou o pai, enganou o irmão, para ter a bênção da primogenitura, e depois ele teve que fugir, foi para a casa do tio Labão. Lá ele foi enganado por Labão, naquele tempo todo que ele esteve lá, salários mudados 10 vezes, né?
foi enganado na hora do casamento dele. Então, você percebe que ele teve uma prova difícil, né? Mas aí, quando ele estava retornando, Deus mandou ele retornar para a terra que era do pai, ele teve muito medo do encontro com Esaú, o irmão dele. E aí ele desceu lá para o rio Jaboque, né? E naquela área, naquela região ali, veio um anjo e lutou com ele, né? Falava como se fosse Deus falando com ele. E aí ele foi e lutou e falou: eu só te solto se você me abençoar. E o anjo fala assim: você lutou e foi vitorioso. E mudou o nome dele aquele dia para Israel. Deixou de ser Jacó, o enganador, para ser Israel. Então a gente percebe que Deus ele traz uma restauração. Quando a pessoa está disposta a corrigir seus erros. E é algo tão tremendo que nós devemos sempre persistir nessa sinceridade com Deus. Conosco e com Deus. E não deixar nenhum pensamento, nenhum engano, sabe? Nos fazer, mas eu vou me sentir muito envergonhado perante as pessoas. E daí? O autor fala aqui, é melhor ver vermelho por uns momentos do que amarelo por toda a vida e ainda ir para o inferno, né? Então, e daí? Se falarem ou deixarem de falar, você tem que ser sincero com você e com Deus. É o nosso compromisso, né? Nós somos feitos por Deus, vivemos para a glória dele. Esse é o nosso objetivo maior. As pessoas que nos relacionamos, que a gente pode ter agido, sido conivente em muitos hábitos e comportamentos errados, com o tempo elas vão poder ser beneficiadas com essa mudança. Por quê? Elas vão falar assim, se ele conseguiu, ela conseguiu, eu também pode ser, também tenho que largar isso. Pode ser também que minha vida vai ser restaurada como a dele foi restaurada. Relacionamentos agora baseados em confiança. Não é mais baseado em, tá com o rabo preso aqui, rabo preso ali. Não, baseado em confiança. Isso vai trazer umas cadeias de consequências maravilhosas, né? Como se fosse cadeia, o quê? Desencadeando muitas bênçãos sobre você, não cadeias de prisão, mas desencadeando muitas consequências maravilhosas, né? Então, a reflexão que ele fala é assim, o vale significa aquela situação onde a derrota tão bem maquiada começa a deprimir a vida. Às vezes a pessoa vive em derrota, né? Mas quando alguém começa a expor, aí a pessoa... Antes ela pensava que ela estava vivendo derrota, mas ela pensava que aquilo era vitória. Então olha como que há um engano por trás. É quando o nosso pecado nos acha e todo o sucesso que conseguimos, através da sagacidade, começa a despencar sobre a nossa cabeça. Pedaço a pedaço começa a cair sobre nós. Tudo que não estava sobre a rocha da palavra de Deus começa a desmoronar. As provas de Deus começam a queimar tudo o que é palha. Olha a necessidade. Aí fala aqui, porém, quanto mais Deus cava em nossas vidas, mais enxergamos. A revelação de Deus começa a fazer um forte efeito em nossos corações. Uma forte convicção de pecado nos atinge. Então, finalmente, nos abrimos totalmente para a humilhação. Senhor, cavarei e descerei o quanto o Senhor quiser. Tudo que ficou mal resolvido e destruído torna-se claramente evidente. Entendemos onde Ele está querendo nos levar. Nos dispomos a voltar com o Espírito Santo em cada uma dessas situações, enfrentando cada trauma, fazendo as restituições necessárias, revertendo toda condição em que envergonhamos a Deus ou que fomos envergonhados. Percebemos que lidamos com a raiz da dor, exposta à luz do dia, se dissipa. Uma sensação sólida de paz e descanso começa a inundar a alma. Experimentamos uma transformação sobrenatural do profundo do coração. E de repente, contemplando o fundo daquele buraco no vale, percebemos algo se movendo. São as águas de Deus. Um poderoso fluir do Espírito Santo que começa a brotar. A intensidade da fonte vai aumentando e as águas passam a encher e preencher o que havia sido cavado. Nível a nível vai subindo até que não só o buraco, mas todo o vale torna-se num grande manancial. E uma infinidade de pessoas passa a se alimentar destas águas. Tá vendo? A coragem de obedecer ao Senhor. No início,
só vai mostrar como nossa situação não era boa. As coisas vão sendo desnudadas, né? Mas depois haverá toda uma restauração. E muitas pessoas vão vir e vão o quê? Se alimentar dessas águas e vão seguir os seus exemplos, o meu exemplo. Então, olha a importância da obediência, da confiança ao Senhor e da sinceridade. Então, essa reflexão, e como é que vai ser feita essa mudança? De pensar só no caráter de Deus para me lembrar que Ele nunca me deixa e pensar que eu tenho que ser sincera para comigo e para com Deus. Como é que vai ser? Dia após dia. Um dia de cada vez. Você vai cuidar um dia de cada vez. A Bíblia não fala que basta cada dia o seu mal? Então, no dia de hoje, eu vou procurar fazer conforme tudo Deus tem me ensinado. Amém. Quando amanhecer amanhã, Senhor, nesse dia de hoje, eu vou fazer conforme o Senhor tem me ensinado. Um dia de cada vez. E você vai ficar que você não vai mais aceitar máscaras. Não vai aceitar pensamento para ser conivente com o pecado, né? E aí, ó, o vale da nossa vida vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai ser como um manancial, né? Então, viva cada dia confiando na graça do Senhor, na ajuda do Espírito Santo. Se houver humilhações, se houver vergonhas momentâneas, não se importe. Não se importe. Pense no Senhor feliz, sabe? Se alegrando com a obra que Ele vai estar fazendo na sua vida. E você vai estar correspondendo a Ele, né? Então, louvado seja Deus por essas reflexões. Eu me baseei nesse livro, Obreiro Aprovado, do pastor Marcos de Souza Borges, do pastor Coti da Jocum. E também nesse livro aqui, A Vida e Obra de John Wesley. Né? Esses aqui são livros muito importantes para nós aqui em casa. A missionária Corey, ela teve que ser provada por Deus, porque quando ela saiu do campo de concentração, ela falou com Deus que o último lugar que ela gostaria de pregar o evangelho era na Alemanha. Que Deus falou com ela que ela ia viajar para muitos lugares. Né? Tanto é que o fundador da Jocum foi levar uma mala para ela, porque Deus mandou. E chegou lá no dia do aniversário dela, ele nem sabia. E aí ela falou, olha, eu falei com Deus que eu viajo para todo mundo contando essa história, mas eu não quero ir para a Alemanha. E aí Deus falou com ela assim, faça a escolha certa que eu vou te ajudar. E falou com ela assim, o primeiro lugar que eu quero que você vá é na Alemanha. E aí ela foi, e ela falou assim, eu sigo ao Senhor, eu não posso falar que eu sou uma serva do Senhor. E ela aceitou, e quando ela foi numa igreja na Alemanha para pregar, no final do culto, um homem bem velhinho chegou chorando perto dela, e ela identificou ele, falou, esse que era um das pessoas que os algozes, né, que batiam. E ele estendeu a mão dela e falou, olha, eu pedi muito a Deus que pelo menos uma das minhas vítimas pudesse me perdoar. Você pode me perdoar? E ela falou assim que quando ele estendeu a mão, ela não quis estender a mão. Mas aí ela ficou assim, naquela prova, né? E aí ela foi e resolveu falar assim, não eu, mas o Senhor. Não a minha vontade, mas a do Senhor. E ela estendeu a mão para aquele homem e liberou perdão. Então, ela falou que naquele mesmo momento ela sentiu o corpo dela todo queimando, da mão assim, foi irradiando pro corpo. Uma sensação assim deve ser de plenitude, né? Porque ela fala que foi algo tão poderoso. Porque quando você obedece ao Senhor, várias cadeias são quebradas, né? Não é visto exteriormente, você percebe dentro do seu ser, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Léo Daniel, você faz uma oração? Tá bom. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por ter a oportunidade de gravar aqui essa célula, Senhor. Abençoe que todo mundo venha aprender, Senhor. Abençoe que a gente, como a minha falou, a gente aprender cada dia viver segundo o que Deus tem ensinado a gente, Senhor. Abençoe que a gente sempre venha seguir a tua linha de vontade e que a gente venha ter a nossa força fundamentada no Senhor, que o Senhor é a nossa força. Amém. Deus abençoe.